Boa noite, irmãos. Boa noite também a todos vocês que nos visitam, aos amados e amadas que nos assistem pelo YouTube. Gostaria de desejar boas-vindas a todos. E antes de passarmos a ler a palavra do Senhor e considerarmos o texto, gostaria de fazer uma oração, qual convido a igreja também a interceder junto comigo pela mensagem desta noite. Oremos. Nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, estamos aqui, Senhor, para glorificar e exaltar o Teu santo nome, como também, Senhor, expor a Tua santa palavra. Que o Espírito Santo do Senhor, Pai, seja comigo nesta mensagem, como também, ó Deus, Ele venha a ser com os irmãos que aqui estão presentes, que estão nos acompanhando pelo YouTube, e que aquelas pessoas, ó Deus, que não têm a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, possam, que o Santo Espírito do Senhor leve a santa palavra do Senhor aos seus corações. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós nos colocamos na sua total dependência e nós te oramos essas coisas. Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Lucas, capítulo 16, acredito que um texto bem conhecido dos amados. Lucas, capítulo 16, versículo 19 ao 31. É o texto que fala sobre o rico e o mendigo Lázaro. Lucas 16, capítulo 16, versículo 19 ao 31. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, a Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Céu ou inferno? Realidades eternas. Amados, esse texto, ele tem uma característica muito clara. Ele é de fácil compreensão. O que esse texto, na verdade, está dizendo é que viver é muito mais do que viver, e morrer é muito mais do que morrer. O que esse texto está dizendo é que
A morte não é o ponto final da vida. Nós não cremos que a vida se limita do breve percurso do berço à sepultura. Nós não cremos que a vida ela termina em um túmulo gelado. E é interessante, amados, que esse texto ele apresenta para nós 3 grandes contrastes, nos quais eu irei discorrer aqui com os irmãos. O primeiro contraste é o contraste na vida. E é interessante que Jesus Cristo ele pinta esse quadro falando de um homem rico que vivia de forma egoísta, ostentando os seus prazeres. Reparem que esse homem rico, ele vestia-se de púrpura e linho finíssimo. Púrpura era uma substância extraída nos moluscos cretáceos. Como é, irmão? Cretáceos, né? Que residiam lá no fundo do mar. Ou seja, era uma substância rara. Só as pessoas ricas conseguiam vestir-se de púrpura. Só as pessoas da mais alta patente social vestiam-se de púrpura, como por exemplo os senadores romanos. E além desse homem se vestir de púrpura, que era uma veste rara e cara, este homem também se vestia de linho finíssimo. E púrpura mais linho finíssimo significa, naquela época, significava a mais nobre das vestes. Púrpura e linho finíssimo naquela época representava o luxo. Mas aquele homem, ele não só se vestia esplendidamente bem, o texto diz também que ele se regalava. Mas ele não se regalava, vamos dizer assim, uma vez ou outra, ele se regalava esplendidamente. Não era num feriado, não era numa ocasião especial, ele se regalava todos os dias. Ele vivia em banquetes fartos, opíparos, magníficos, suntuosos, todos os dias. Sua mesa ela estava repleta das maiores e melhores iguarias todos os dias. É provável que sua mesa tivesse um dos vinhos mais caros, mais finos, mais solicitados todos os dias. Diríamos que aquele homem ele vivia de festa em festa, de banquete em banquete, de ostentação em ostentação, todos os dias. Vestindo roupas caras, das melhores grifes, todos os dias. Essa era a sua realidade, essa era a sua ostentação egoísta. Mas existe um contraste nesse texto, o contraste da vida. De um homem, um mendigo chamado Lázaro. Este homem, este mendigo, ele era coberto de chagas e que vivia à porta daquele homem rico, desejando se alimentar das migalhas que caíam da mesa daquele homem. Irmãos, se nós analisarmos bem, nós não podemos ter um contraste maior do que esse. Um era rico demais, o outro era pobre demais. Um se vestia de linho e púrpura, o outro era coberto de andrajo, ou seja, de trapos. Um vivia em banquetes, o outro desejava comer as migalhas que caíam daquele banquete. Um vivia rodeado de convívios de pessoas ilustres, o outro tinha companhia os cães leprentos que desejavam lamber-lhes suas feridas. Não podemos ter um contraste maior do que esse na vida. Acontece, amados, que a vida às vezes ela oferece casos de injustiça assim tão graves. Uns têm de mais, não é verdade? E outros têm de menos. Enquanto uns morrem de comer, outros morrem de fome. Enquanto uns ostentam luxo, outros nem o básico possuem. Enquanto uns convivem com gente ilustre, outros têm como companhia os cães. Mas esse contraste ele vai além.
Existe o contraste na vida e também existe o contraste na morte. Convido os amados para ler comigo o versículo 22, que diz assim: aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Percebam que tanto o rico quanto o mendigo, eles morrem. O que isso quer dizer? Que riqueza não livra ninguém da morte. Saúde não livra ninguém da morte. Você pode morar na cobertura mais alta de Mossoró, a flecha da morte vai chegar lá. Você pode andar no carro blindado mais sofisticado, a morte também vai entrar lá dentro. Você pode ser uma pessoa jovem, esbanjando saúde, esbanjando riqueza, a morte também pode visitar você. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que os poderosos morrem, os ricos morrem, aquelas pessoas que vivem luxuosamente morrem, aquelas pessoas que vivem nos maiores e melhores banquetes também morrem. Todos que ostentam púrpura e linho finíssimo também um dia morrem. A morte é democrática. Ela chega e chega para todos. Certo dia eu estava lendo uma reportagem de um homem muito rico, esses dias, que dizia que ia descobrir a imortalidade com o dinheiro dele. Coitado. Coitado. Percebam que o texto diz que o rico morreu e foi o quê? Sepultado. E é interessante que funeral de rico é algo ostentoso, né? Funeral de rico é algo grande. E eu convido aos irmãos para imaginar comigo o funeral deste homem. Quanto de pessoas ilustres deveriam ter ali? Quanto de pessoas que conviviam com ele na sua mesa, quanto de amigos, familiares, até desconhecidos estavam lá. Quanto de discursos, elogios, aquele homem não recebeu em seu funeral. Possível até que o caixão dele fosse de uma madeira mais nobre, caixão até de cedro. E podiam dizer naquele discurso que aquele homem que viveu nababescamente descansou. Né? Descansou. Aí a pergunta que eu faço, será? Será que aquele homem que vivia no luxo, que vivia no fausto, após a sua morte ele descansou? Mas notem também que o mendigo Lázaro, ele morreu. Mas notem também que Lázaro morreu e não foi sepultado. O texto diz que o rico morreu e foi sepultado. Mas o texto diz que Lázaro, não diz que Lázaro foi sepultado. E por que ele não foi sepultado? Naquela época, meus irmãos, bem antigamente, na época bem antiga em Israel, os cães leprentos que viviam nas ruas, que viviam perambulando pelas cidades, famintos, provavelmente esses cães que viviam atrás de Lázaro, lambendo-lhe as chagas, lambendo-lhe as feridas, provavelmente eles foram os agentes funerários de Lázaro. E a irmã ali fez uma careta. Provavelmente Lázaro serviu de alimento para os cães. E você fica, né, espantado com essa história. Um com tanta pompa no funeral, o outro nem funeral teve. Contraste na vida, contraste na morte. Mas eu quero dizer para os amados hoje, e para vocês que nos visitam e nos acompanham pelo YouTube, que isso aconteceu do lado de cada sepultura. Só que a sepultura não é o quê? O nosso último endereço. Nossa vida não termina
dentro de um caixão. Dito isto, eu quero agora com os irmãos retratar o terceiro contraste. O primeiro é o contraste na vida, o segundo é o contraste na morte, agora é o contraste na eternidade. O contraste do outro lado do sepulcro. O contraste depois da morte. Vejamos o versículo 22. Diz assim: aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Irmãos, o seio de Abraão é uma terminologia bíblica que significa paraíso, casa do Pai, Nova Jerusalém, céu. São diversos títulos dados ao mesmo lugar. Portanto, o céu, ele é um estado e um lugar. Ele é um estado de felicidade plena, superlativo maiúscula e eterna. E o céu também é um lugar onde o nosso Deus habita e onde a igreja celestial também habita. O céu, meus irmãos, é aquele lugar onde todos aqueles que nos precederam estão lá. Pois a Bíblia diz que morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor, é partir para Cristo, o que é o quê? Incomparavelmente melhor. Para o crente, morrer é ir para o céu. Para o crente, morrer é bem-aventurança. Para o crente é ir lá para o céu e ir levado pelos anjos, como foi levado Lázaro. E eu ilustro isso. Aqui no Brasil existia, não sei se ainda existe, um seminário chamado, eu não sei pronunciar direito não, Martin Green Simon, um negócio assim, né? E esse seminário, ele foi um dos primeiros seminários aqui no Brasil, e tinha 4 alunos nesse seminário. E um desses 4 alunos era um português, chamado Miguel Gonçalves Torres. E esse português, Miguel Gonçalves Torres, ele era um homem muito doente, de uma saúde muito debilitada. E ele dizia assim para os seus colegas de seminário, ele dizia: olha, não basta a gente viver bem, não. É preciso a gente também morrer bem. E com o passar dos anos, Miguel Gonçalves Torres foi envelhecendo, e a gente sabe que com o passar dos anos as doenças vão aparecendo, e ele já era um homem com a saúde debilitada. E um dia ele estava na sua cama, no seu leito lá, no dia que o Senhor o chamara para a glória eterna. E antes de morrer, ele chamou a sua esposa e disse assim: querida, eu pensei que quando eu morresse eu ia para o céu, mas na verdade o céu veio me buscar. Dizendo essas palavras, Miguel Gonçalves Torres adormeceu, expirou, morreu. E os anjos levaram Miguel Gonçalves Torres para a glória. Notem no texto, irmãos amados, que o céu veio buscar Lázaro. Os anjos, eles foram escalados para virem e levarem Lázaro para o seio de Abraão, para o céu, para o paraíso, para a casa do Pai. E lá no céu não tem mais choro, lá no céu não tem mais dor, lá no céu não tem mais angústia, lá no céu não tem mais cães leprentos, lá no céu não tem mais fome, lá no céu não tem mais sede, lá no céu não tem mais privações. Lá nós estamos na casa do Pai, na bem-aventurança eterna. Lá tem consolo. Bendito seja Deus. Mas agora vamos ver o contraste da eternidade de Lázaro com o homem rico. Ainda no versículo 22 diz assim: morreu também o rico e foi sepultado. Versículo 23, no inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e a Lázaro no seu seio. E aí você percebe, meu irmão e minha irmã, que aquele homem que vivia no luxo, aquele homem que vivia na riqueza, no fausto, nos maiores e melhores banquetes, com as roupas mais ricas, com as roupas mais caras, com os mais ilustres convidados à sua mesa, que viveu o melhor dessa terra, você percebe que ao morrer, aquele homem descobre
que a vida não é apenas viver e que a morte não é apenas morrer. Porque quando ele acorda no inferno, em tormentos. É possível que pensemos que esse texto, ele está fazendo uma apologia à pobreza e condenando a riqueza, né? Não, quer dizer que o rico não vai para o céu, e o que for pobre aqui vai para o céu, o rico vai para o inferno. Eu, quando era pequeno, eu aprendi isso. Minha mãe me ensinou muitas coisas boas, mas infelizmente tem umas coisas, né, que também precisou, graças a Deus, ser reaprendidas. Me ensinou que o rico não ia para o céu. E ela usava aquela parábola do camelo na agulha, né? É mais fácil o camelo entrar na porta, numa agulha, do que o rico ir para o céu. E eu dizia, então eu não quero ser rico, não. Deus me livre, né? Ser rico, para não ir para o céu, eu prefiro ser pobre mesmo. Sinceramente, eu quero ser pobre. Mas o texto não tem nada a ver com isso. Quer dizer que o rico, necessariamente por ser rico, ele vai para o inferno, e o pobre, necessariamente por ser pobre, ele vai para o céu. Não tem nada a ver com isso. Tanto o rico como o pobre são pecadores. Tanto o rico como o pobre precisam se arrepender. Tanto o rico como o pobre precisam confessar os seus pecados a Jesus Cristo e ter essa conversão genuína que eles necessitam do perdão do nosso Senhor, e que somente Jesus naquela cruz foi capaz de livrá-lo da condenação eterna. Somente Jesus naquela cruz foi capaz de levar sobre ele o castigo que deveria ter caído sobre nós. A salvação não tem nada a ver com condição social. A salvação tem a ver com o nosso arrependimento genuíno e com a confiança no nosso Salvador Jesus Cristo como nosso Senhor. Aí sim tem tudo a ver. E é interessante, amados, que há muitas tentativas para negar o inferno. Muitas pessoas, infelizmente, elas tentam em sua mente apagar as chamas do inferno. Tem gente que diz assim, não, o inferno é aqui mesmo. Não existe inferno, não, o inferno é aqui. O cabo aqui sofre, que só não sei o quê. Mas eu vou dizer um negócio para você. Se o inferno fosse aqui, era bom demais. Se o inferno fosse aqui na terra, o inferno era uma maravilha. Porque aqui você bebe água, você refresca a sua sede. Aqui você tem alimentos, uma fartura saborosíssima. Aqui você se veste, mesmo que não seja de linho e púrpura, mas você se veste. Aqui você tem casa para morar. Aqui você tem cama e rede para dormir. Aqui você tem os seus familiares, tem os seus filhos. Se o inferno fosse aqui, era muito bom. O inferno, mas não. O inferno não é aqui. Já outros dizem assim, não, mas Deus é bom demais, homem. Deus é misericordioso, Deus é muito bom, Ele não vai mandar ninguém para o inferno, não. Eu concordo. Deus realmente é muito bom. Eu gosto até de dizer para Valéria, Deus é melhor do que andamos dizendo. Se você diz que Ele é bom, Ele é melhor ainda. Ele é misericordioso, sim, Ele é misericordioso, sim. Mas Ele também é justo. E nós somos o quê? Pecadores. E Ele como justo e nós como pecadores, merecemos sim o castigo eterno do inferno. Mas Ele é tão bom, Ele é tão justo, Ele é tão misericordioso, que antes da fundação do mundo, junto com Jesus Cristo e o Espírito Santo, Ele traçou um plano perfeito de salvação para nós. Mandou o seu Filho amado a esse mundo, o melhor que Ele tinha no céu, para pisar o nosso chão, beber a nossa água, sentir a nossa dor, chorar a nossa lágrima e levar sobre Ele, no madeiro, o castigo que deveria ter sido imposto a nós. Então não há como nós nos livrarmos da tormenta do inferno se nós não confessarmos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente
Senhor e Salvador. Por isso, Deus é bom, sim. Deus é maravilhoso, sim. Deus é misericordioso, sim. E Deus também é justo. Só há dois destinos, meus irmãos. Só há dois destinos para a nossa alma: céu ou inferno. Não existe o purgatório, por exemplo, no qual o sujeito morre e vai passar lá algum tempo sendo aperfeiçoado, sendo burilado, sendo moldado, para depois ir para o céu. Também não há como você e eu voltarmos para sermos novamente aqui na terra, nascer, crescer, ser aperfeiçoado para depois ir para o céu. Irmão, não foi aperfeiçoado, morre de novo, vem de novo, volta de novo, passa a vida todinha, morreu de novo, ainda não está aperfeiçoado, volta de novo lá para a terra. Não existe isso. Não existe isso. Depois da morte é acerto de conta. Depois da morte é juízo final. E o texto ele é bem claro quando ele diz que há só um grande quando ele diz, há um grande abismo entre nós e vós, de sorte que quem quiser passar daqui para lá não pode, e quem quiser passar de lá para cá também não pode. Morreu, é bem-aventurança eterna ou é condenação eterna? Mas as pessoas continuam querendo aniquilar o inferno. Continuam mentindo para si mesmas e para os outros, querendo dizer que o inferno não existe de alguma forma. Existem aqueles que dizem que não existe o inferno, só existe o céu. Né? Que quando a pessoa morrer, se a pessoa não for boa o suficiente, ela se acaba, se extingue. E se ela for boa o suficiente, ela vai para o céu. A gente também sabe que não existe isso. Tem gente que já diz que o inferno, que o céu Não. Eu já ouvi um pastor contando isso, que uma ovelha dele tinha dito isso. Pastor, quando eu morrer eu não quero ir para o céu, não. Mas por que você não quer ir para o céu? Eu disse, não, porque lá é muito choco, lá é muito monótono. Vou ficar só numa nuvem lá, tocando harpa. O tempo todo eu não quero isso, não. Um pastor disse que uma ovelha dele tinha dito isso, sou eu que estou inventando, não. E eu, quando fazia o ensino, aí pegando carona nisso aí, quando eu fazia o ensino médio, tinha um professor meu que dizia assim, eu lá quero ir para o céu, eu quero ir para o inferno. Aí ele usava esse exemplo, lá no céu vai estar minhas avós rezando, sei quem tocando harpa, eu quero ir para o inferno, vai estar Elvis Presley tocando guitarra, John Lennon cantando, não sei o que, eu quero ir para o inferno. Mas louvado seja Deus, esse meu professor hoje é crente. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? Esse homem é um servo de Deus hoje. Fiquei tão feliz quando eu soube disso. Irmãos, o inferno também é um lugar de ausência de consolo. Versículo 24. Então, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Irmãos, esse quadro aqui que Jesus Cristo descreve, ele é um quadro dramático. Eu pergunto a você, o que é uma gota d'água na ponta de um dedo, na língua de alguém que está atormentado do inferno em chamas? O que isso significa? Uma gota d'água na ponta de um dedo, na ponta da língua de uma pessoa que está no inferno atormentada em chamas. O que é que isso significa? Nada. Não faz diferença nenhuma. Mas o tormento que aquele homem estava passando, a angústia que aquele homem estava passando, era tão grande, tão forte, que ele suplicou a Abraão que mandasse Lázaro refrescar a ponta da sua língua.
Daí nós podemos ter uma ideia do quadro que é o inferno. Lá não tem o mínimo consolo. Versículo 26. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Ou seja, no inferno não pode sair. É um lugar de tormento e prisão perpétua. Quem entrar lá não sai mais. Até porque a palavra diz que as pessoas irão um dia confessar a Jesus. Quem vai para o inferno um dia vai se arrepender de não ter confessado a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Mas só que vai ser tarde demais. Tarde demais. Versículo 27. Então replicou: Pai, eu te imploro que eu mandes a minha casa paterna. Ou seja, o inferno é um lugar também, além de uma prisão perpétua, é um tribunal da qual não tem mais sentença. Além disso, o inferno é um lugar onde existem súplicas e apelos dramáticos. Os mais urgentes, os mais íntimos da sua alma, não vai adiantar. Por maior que seja a oração, por maior que seja a súplica de quem estiver no inferno, não vai adiantar. E é interessante que depois de tudo isto, meus irmãos, de tudo que este homem está passando, ele vem agora e se preocupa com seus irmãos. E a Bíblia diz que ele tem 5 irmãos e ele quer que seus irmãos eles sejam avisados daquela situação de tormento e condenação eterna. Mas o pedido dele é indeferido. A oração dele é indeferida. O clamor dele não é atendido. Aí você percebe junto comigo que nos versículos 27 e 28 que o inferno é um lugar de remorso e de oportunidades perdidas. Quantas pessoas, né, irmão, chegam no final da vida cheias de remorso? Quantas pessoas chegam no final da vida arrependidas porque não trilharam caminhos diferentes? Arrependida porque não ouviram seus pais, arrependida porque não ouviram o pastor, arrependida porque não ouviram aquele irmão que pregou, aquele vizinho que pregou a palavra, aquele familiar que pregou a palavra, arrependidas, cheias de marcas, pelas escolhas erradas. Quantas pessoas não chegam no final da vida assim? Mas eu quero dizer para você, que não tem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, eu quero dizer para você que ainda é possível mudar. Ainda é possível se arrepender, ainda é possível crer e sair da morte para a vida, da escravidão para a liberdade, da perdição para a salvação. Antes de morrer, ainda é possível sim se arrepender dos seus pecados, ainda nem que seja no leito de morte, no último suspiro da vida, na última volta do ponteiro, como fez aquele ladrão da cruz. É possível se arrepender, confessar Jesus como Salvador e crendo que Ele morreu pelos seus pecados. Mas depois de morrer, amados, não tem mais jeito. Depois de morrer, não tem mais solução. O versículo 26 diz que o inferno é um lugar de duração eterna. Agora vejam vocês uma coisa muito curiosa. Este homem rico, né, além de ter vivido uma vida de ostentação egoísta, sem se preocupar com sua vida e salvação da sua família, sem se preocupar com aquele homem que vivia pedindo socorro à sua porta, ele também tinha uma teologia errada. Versículo 27 e versículo 28 diz assim: ele replicou, ou seja, ele não concordou com a primeira resposta de Abraão, ele replicou, ele rebateu: Pai, eu te imploro que eu mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que eles lhe dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento.
O rico está implorando, está pedindo a Abraão, que é a representação de Deus aqui no texto, que mande Lázaro lá na casa dele, dar testemunho agora. Alertar os seus irmãos sobre a condenação do inferno. Porém, ele tem uma doutrina totalmente errada, pois não existe, é impossível haver comunicação entre mortos e vivos. Quem achar aqui que existe comunicação entre mortos e vivos está completamente, redondamente enganado. E qual foi a resposta de Abraão? Ele tem Moisés e os profetas. Ou seja, ele tem a Bíblia. Se você quiser ouvir a palavra de Deus, leia a Bíblia. Abra a sua Bíblia e leia. Aqui está a palavra de Deus. Se você quiser ouvir a palavra de Deus em voz audível, abra a Bíblia, leia a Bíblia em voz audível, você ouvirá a palavra do Senhor. Tudo que nós necessitamos da palavra de Deus já está contida aqui. O que foi que Paulo disse? Se viermos, mesmo que vier um anjo do céu e pregar um outro evangelho, seja o quê? Anátema. Já está completo. Quando Jesus Cristo morreu naquela cruz, ele disse: Pai, está consumado, pronto, tudo que necessitávamos para a salvação já foi descrito por Deus, já está aqui. Aí existem pessoas que acham que podem ouvir, se comunicar com o morto, saber como é que está o além, que a pessoa mandou um recado, que mandou... Não existe isso. Versículo 30 e 31. Mas os mortos, ele replicou de novo, veja que ele não aceita. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ou seja, se convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amados irmãos, a palavra de Deus diz que ninguém tem mais persuasão, ou seja, poder de convencimento, do que a própria palavra. Quando o texto diz assim, ainda que alguém ressuscite dentre os mortos, ele está dizendo que para alguém vir aqui na terra falar conosco, tem que ressuscitar. Impossível um morto sair do inferno, ou até mesmo da glória, e vir aqui. Para chegar alguém aqui que já foi, é preciso ressuscitar novamente. A palavra está dizendo que isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Não vai vir ninguém do além para contar aqui as novidades, não. Nem dizer o número da Mega Sena da próxima semana. Vai ser assim, não. Mas bendito seja Deus, meus irmãos, que ao mesmo tempo que o texto ele retrata sobre a realidade do inferno, ele mostra também que o céu é um lugar de consolo. Voltemos para o versículo 25. Diz assim: disse, porém, a Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Porém aqui ele está o quê? Consolado. No céu, Lázaro está o quê? Consolado. Sabe o que é que isso significa, meus amados? Que por pior que seja o sofrimento aqui na terra, o céu lhe indenizará de todo sofrimento. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. O céu
é um lugar de bem-aventurança. O céu é um lugar maravilhoso. O céu é um lugar onde não tem mais chagas. O céu é um lugar onde não teremos mais nem lembrança de chaga, nem lembrança de fome, nem lembrança de dor, nem lembrança de tormenta, nem lembrança de tempestade, nem lembrança de luto, nem lembrança de morte, nem lembrança de pecado, nem lembrança de separação, de doença, de defeito físico, de cansaço, de tristeza, de nada daquilo que nos marcou nessa vida, nós lembraremos no céu, porque lá é um lugar de consolo e de bem-aventurança eterna, e louvado seja Deus por isso. O céu é o consolo pleno e absoluto de Deus para aqueles que confiam e descansam na graça de Deus. Eu não conheço todo mundo que está aqui, eu não sei se todos que estão aqui são crentes, eu não sei quem está nos assistindo, se tem pessoas que não são crentes, mas eu faço essa pergunta: qual é a sua escolha? Qual é a sua decisão? Viver no luxo? Viver no fausto? Aproveitando o melhor dessa vida? Se regalando em banquetes, em festas, com convivas, com amigos? Ou se preocupar com a eternidade? Eu gostei muito da ilustração do irmão lá na Assembleia. Quando eu era da Assembleia, ele disse assim: vamos fazer a comparação. Era um cordão de um lado do outro, de um lado do outro para a igreja. Vamos supor que a vida da gente é aquela pontinha ali, e a eternidade é isso tudo aqui. Você prefere viver bem ali e mal isso aqui tudinho, sofrendo com tormentos? Ou você prefere ter uns probleminha aqui e um consolo eterno, uma bem-aventurança eterna, uma vida maravilhosa aqui? Qual é a sua escolha? A Bíblia diz que se hoje ouvides a voz de Deus, não endureça o seu coração. Hoje Deus está lhe dando uma excelente oportunidade, na qual você poderá escolher entre a vida e a morte. E eu te dou um conselho: escolha a vida. E se você crer agora, você não entra mais em juízo, você passará da morte para a vida e terá a certeza e a garantia da vida eterna. Tudo o que precisava ser feito já foi feito por Jesus naquela cruz. Basta crer e confiar. Amém, igreja? Oremos. Deus amado e Pai, te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra que foi pregada aqui nesta noite, que ela possa encontrar, ó Deus, lugar nos corações daquelas pessoas que não têm a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Ó Deus, que o Senhor continue nos usando a todos nós, Pai, como instrumento para a mesma. Que nós não sejamos, ó Deus, como o homem rico, que foi se preocupar com seus familiares, com seus irmãos, com suas casas, quando não havia mais tempo. Que nós possamos, ó Deus, pregar para os nossos vizinhos, para os nossos familiares, para os nossos amigos, para todos aqueles, enquanto essas pessoas ainda estão aqui conosco. E que, ó Deus, o Senhor tenha compaixão daquelas almas perdidas, e obrigado, Senhor, por ter nos escolhido, nos salvado, nos remido em Teu Filho amado Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. E é em nome de Jesus, ó Pai, que nós te oramos e te agradecemos por Tua graça, bondade e misericórdia e bênçãos ao Senhor. Amém.